Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. É sempre muita alegria o nosso encontro, quando com certeza receberemos o amparo e a iluminação de nossa mente para que as nossas ideias, pensamentos e sentimentos sejam para o nosso progresso espiritual e material. Acompanhamos com carinho e atenção o nosso expositor de hoje, o Antônio Carlos, que dará a continuidade aos trabalhos do dia. Muito obrigada. Queridos irmãos e irmãs de nossa Casa Espírita, agradecendo ao Pai e ao Mestre Jesus por mais esta maravilhosa oportunidade de estarmos juntos para mais um estudo dessa nossa maravilhosa doutrina. Roguemos também que os espíritos amigos, dirigentes espirituais de nossa casa, nos iluminem, nos abençoem e que possamos juntos aproveitar esse estudo. E o nosso estudo de hoje está no capítulo 17, do Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos Espíritos, o homem do mundo, pelo Espírito Protetor, em 1863, como veremos mais adiante. E para falar sobre o homem no mundo, além de Jesus, que vem nos mostrar como devemos viver, como deve viver o homem em seu mundo, entre os venerandos exemplos que nós temos, claro, vamos lembrar do nosso querido Chico Xavier, exemplo de amor, humildade, trabalhando bem, seguiu os ensinos do Mestre Nazaré. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem. Esse nosso querido Chico Xavier, que tantos exemplos nos deixou. Nós sabemos, espíritas que somos, que a nossa evolução
acontece através da nossa convivência com o próximo. Então, como seres espirituais, quem somos nós no mundo? Nesse planeta de provas e expiações. E, no entanto, também um educandário para a nossa alma. E nesse educandário, para entendermos melhor o nosso papel no mundo, é necessário que falemos da reencarnação. Tudo concorre para o nosso progresso. No Livro dos Espíritos, na questão 115, nós vemos lá que nós somos criados simples e ignorantes. Simples, que nós somos individuais, espíritos individuais. Temos o livre-arbítrio para tomar nossas decisões, nossos rumos na vida. E na questão 132, Kardec pergunta por que estamos na Terra? Qual a finalidade da encarnação? E os Espíritos respondem, nesse ato de vir à carne, a resposta dos Espíritos, que Deus nos impõe a encarnação com a finalidade de nos fazer progredir e não sofrer. Nós não estamos aqui apenas pelas expiações para sofrer. Como disse, tudo concorre para o nosso progresso desde que é aprendida a lição. E no livro Os Espíritos ainda, os Espíritos também nos mostram que nós também progredimos na erraticidade, na questão 230. Kardec, quando pergunta sobre isso, os Espíritos respondem, em conhecimento e segundo a sua vontade, mas só o contato com a matéria nos permite exercitar o conhecimento adquirido. E no nosso lar, para corroborar com esse ensinamento, André Luiz nos traz, em nosso lar, no capítulo 11, Notícias do Plano, em geral, todos nós, decorrido longo estágio de serviço e aprendizado, voltamos a reencarnar para atividades de aperfeiçoamento. Foi a resposta do enfermeiro Lísias André Luiz. E assim, então, comprovamos, não só no Livro dos Espíritos, mas como também em nosso lar, e em tantos outros livros e citações dos Espíritos nos deixam claro, nos mostram isso. E todos os Espíritos tendem para a perfeição, e Deus nos faculta os meios de alcançá-la. Não somos pegos de surpresa. Não podemos dizer que nessa vida as coisas acontecem ao acaso. Houve, claro, toda uma preparação antes da nossa encarnação. A maioria de nós, enquanto espíritos na erraticidade, antes da nossa reencarnação, nós passamos por todo um processo, uma programação reencarnatória, junto com o nosso guia espiritual, junto com espíritos amigos que vão nos orientar e vão nos conduzir a essa nova encarnação. E Jesus nos diz, meu Pai não coloca fardos pesados em ombros fracos. E assim, portanto, nós escolhemos o peso do fardo, aquele que nós vamos carregar em nossa encarnação. A Terra, portanto, não é um vale de lágrimas. Nós temos o livre-arbítrio e estamos aqui para aprender com os erros. É claro, se temos o livre-arbítrio, nós podemos acertar e errar. É claro que Deus espera de nós sempre que erremos o mínimo possível. E nós temos Jesus, e Ele nos anima, nos consola. E podemos ver em João 16, versículo 33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, pois no mundo tereis aflições, mas tenhais bom ânimo, eu venci o mundo. E ainda nos conforta em João 10, versículo 10. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Portanto, esse é o nosso Jesus, nosso guia, o nosso modelo, aquele que vai sempre nos conduzir, nos intuir para o bom caminho, desde que estejamos abertos a essas intuições e com o bem, o amor em nossos corações. E é claro, para a nossa evolução, nós necessitamos do convívio com o próximo, da vida social. Na questão 766 e seguintes,
Os espíritos nos mostram isso quando Kardec pergunta se a vida social está na natureza. E os espíritos respondem: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação inutilmente. Portanto, é contrário à lei da natureza o insulamento absoluto, ou seja, o isolamento total da nossa sociedade, do convívio com o próximo. E sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente, completam então os espíritos. Portanto, se nós nos isolamos, também estamos indo contra a lei de progresso. E sobre as leis de Deus? Na questão 621, Kardec perguntou também: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E é claro, instintivamente, nós sabemos quando erramos. E o homem, como colocam os espíritos também, ele só é infeliz quando se afasta dela, quando se afasta da lei de Deus, quando se afasta da própria consciência, e aí é que vem a infelicidade. E nesse ponto que os espíritos chamam a atenção, no capítulo 17, do capítulo, então, Sede Perfeitos, o Homem no Mundo, que trata esse capítulo, nesse item 10, ele trata da nossa relação com a consciência e a nossa relação com os espíritos, nós conosco mesmos. E vamos a ele então. Começa assim esse item. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações, não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germinar em vossa alma e dê frutos de caridade e justiça. Que sementes são essas que os espíritos citaram? Ou melhor, que esse espírito protetor citou nesse item. O que eles precisam, esses benfeitores em nós, afinal? É claro, são as sementes de Deus que são lançadas em nosso coração, elas precisam de um terreno apropriado. Estejamos na prática do bem, do amor, da caridade, da indulgência para com o próximo. Termos então em nosso coração esse solo fértil para que essas sementes do bem e do amor possam germinar. E assim, precisamos elevar os nossos espíritos para que deem frutos então de caridade e justiça. Que não nos percamos então. Vamos educar nossos pensamentos, sugere o Espírito. E para isso então, vamos nos manter atentos no vigiai e orai sempre, como nos ensinou Jesus. Mateus, no capítulo 6, diz: os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os olhos forem bons, seu corpo será pleno de luz. Porém, se seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. No vigiai e orai. Então, de que maneira vemos o mundo? A nossa visão é que temos dentro de nós. Como cada um vê o mundo? Como cada um de nós vê o mundo? Como é que cada um de nós enxerga o seu próximo? Como é que o vê? Então, quando não temos certeza daquilo que pensamos a respeito dos outros, vamos nos mirar. Quem somos nós para avaliar o outro? Como está o nosso solo para dar bons frutos? Como os outros nos veem? Então, só assim é que poderemos, avaliando, pensando nessas possibilidades, é que nós estaremos sendo justos, honestos e sendo bons espíritas. Então, vamos viver como os homens de nossa época, sugere o Espírito nesse texto. Viveis como os homens da vossa época, como devem viver os homens.
Enfim, temos que participar, sermos partícipes da sociedade em que nós estamos inseridos. Não julgueis, todavia, que, exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Então vejam que o Espírito nos coloca aqui. Não, vivei como os homens de vossa época, como devem viver os homens. E dizendo o Espírito, sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diversas, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Portanto, fica bem claro que nós, é evidente, vamos encontrar aqueles nossos irmãos com ideias diferentes, com experiências diferentes, enfim, temos que ser tolerantes. E nessa tolerância, como também sugere esse espírito amigo, sede joviais, sede ditosos. Portanto, mas seja a vossa jovialidade aquela que provém de uma consciência limpa, ou seja, honesta. Essa jovialidade, claro, onde estivermos, vamos procurar ser alegres, para que possamos, assim, de alguma maneira, influir no ambiente em que nós estamos. Se é um ambiente pesado, vamos dar a nossa contribuição. Ao invés de entrarmos naquele clima, naquela vibração, roguemos mentalmente que seja ao Pai, ao Mestre Jesus, que apacente nossos corações, nossas mentes, nos fortaleça e nos faça, naquele momento, vencermos essa vibração negativa e com alguma alegria, algum afeto, tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, procurar, de alguma maneira, mudar aquele ambiente em que nós estamos, com a nossa contribuição. Portanto, não consiste a virtude em assumirdes severos e lúgubres aspectos, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Não é necessária a severidade, portanto. Enfim, temos que continuar sempre a participar e a procurar de maneira positiva influir no ambiente e no mundo em que nós vivemos. E aquele que se isola do mundo? Aquele que se isola do mundo unicamente no contato com seu semelhante, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Então vejam, à medida que estamos falando aqui, nós vamos acrescentando alguns itens, vamos selecionando desse tópico. E assim, o Espírito nos deixa bem claro que as vidas místicas, contemplativas, estão fora da lei de sociedade e, por consequência, claro, da lei de progresso. Como é que vamos progredir sem o contato com a matéria? Nós precisamos do contato com a matéria, e nesse contato com a matéria, a convivência com o próximo. E assim, queridos irmãos, nós temos tantos exemplos. Falamos de Chico Xavier como exemplo de amor e renúncia. O Chico Xavier, a sua alta moral e mediunidade ímpar, é como disse Haroldo Dutra em uma palestra, um jardim de mediunidades. E nessa palestra ele cita alguns exemplos também. Quantos encarnados e desencarnados procuravam Chico Xavier? O quanto ele era demandado? Quantos precisavam do seu apoio, da sua palavra, do seu carinho, de sua boa vibração? Em certa ocasião, ao reformar então seu quarto, ele deixou aos espíritos um bilhete. Estou no quarto ao lado. E os seus amigos acharam estranho aquele bilhete. E ele explicou. Porque nem todos os espíritos têm faculdades elevadas, ou seja, nem todos, como disse, muitos deles perdidos ainda, desencarnados, esses espíritos, ainda não sabiam o que havia acontecido com eles, estavam perdidos, enfim, desorientados. E como esses espíritos não tinham condições maiores de entender essas coisas, Chico deixou esse bilhete. Vejam só a humildade, o amor, a preocupação dele também com os irmãos espirituais. E a sua bondade era tão grande, a sua paciência tão elevada, que em certa ocasião,
Depois de psicografar, mesmo com dor de cabeça, por horas a fio, ele atende uma senhora humilde que diz que algo estava errado em sua carta, na carta que ela havia recebido através do Chico Xavier de um seu filho. Ele reuniu o grupo em prece, senta-se à mesa e começa a psicografar. Depois de 15 minutos de psicografia, dirige-se à mãe e disse: "Me perdoe, estou muito cansado. A culpa foi minha. Seu filho está aqui ao meu lado. Ele corrigiu a mensagem. Agora está certa. Agora sim, as citações corretas. Vá em paz, minha irmã." Então vejam a compreensão do Chico Xavier com aquela mãe. Ele tão cansado que estava naquele momento, tão procurado naquela noite, com dor de cabeça. E esse é o nosso Chico Xavier. O nosso Chico Xavier, o amor encarnado entre nós. E assim, queridos irmãos, aquele que se isola, a sua vida é de um egoísta. Que vivamos então como seres que estão no mundo. Como dizem os espíritos, a felicidade não é desse mundo. E claro, de fato não é mesmo. A felicidade é um estado de consciência. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. Como disse então, um espírito protetor, em 1863. Encerra esse nosso capítulo. E agora, queridos irmãos e irmãs, vamos às nossas preces, às nossas vibrações. Antes disso, vamos elevar nossos pensamentos, nos colocar numa postura de tranquilidade, relaxando nossos braços, nosso corpo, nossas pernas, o nosso semblante, relaxando os músculos da nossa face, nossa cabeça, pescoço, ombros. E assim, respirando profundamente, pelo menos por 3 vezes, com paz e tranquilidade, vamos trazer à nossa mente a figura excelsa do Mestre Jesus, em plena luz, com seu manto branco, ele com os braços abertos, nos envolve, e assim a paz é total. Sentimos um calor, uma vibração especial em nosso peito, e dessa maneira vamos agradecer por mais essa oportunidade. Vamos então, queridos irmãos, com essa harmonia, pensamento elevado, vibrações positivas, rogar ao Pai e ao Mestre Jesus o apoio a todos aqueles espíritos, aquelas criaturas desamparadas pela vida, aflitos de toda sorte, sejam as crianças, os idosos, aquelas criaturas que se encontram desempregadas, se encontram desesperadas pela falta de recursos para levar as suas famílias. Vamos rogar por aqueles que estão desorientados, por aqueles que se utilizam de drogas, aquelas drogas que influem em seus pensamentos, em suas atitudes, que essas criaturas consigam se livrar desse mal e que todos esses que nós falamos até agora recebam o socorro espiritual de que cada um deles necessita. Vamos rogar pelas crianças que estão abandonadas, pelos idosos que estão pelas ruas, pelos nossos irmãos sem teto, que não têm o que comer, não têm onde se abrigar do frio, da chuva, das intempéries, da sociedade, das agressões da sociedade. Roguemos ao Pai, ao Mestre Jesus, que tenha misericórdia com essas criaturas e que possam ser devidamente socorridas. Vamos rogar também nesse momento difícil que passamos em nosso país, nas questões econômicas, políticas, sociais. Que Jesus ilumine as consciências de nossos dirigentes, para que eles possam ter assim pensamentos elevados,
e que possam, de alguma maneira, colaborar positivamente com a sociedade, seja com relação à saúde, à educação, às condições econômicas, sociais. E dessa forma, Senhor Jesus, pedimos também que a nossa sociedade e cada um de nós seja alertado para a importância da natureza, a preservação da água, das florestas, dos animais, dos nossos animaizinhos domésticos, dos rios, lagos, mares, do nosso ar, e que possamos, cada um de nós, mesmo por pequenina que seja, dar sua contribuição para a melhoria das condições ambientais do nosso planeta, que é a nossa casa, a casa da qual nós dependemos para a nossa sobrevivência e também para os nossos filhos, os nossos descendentes, as futuras gerações que por aqui irão passar e de que, assim como nós, necessitam desse planeta material para suas provas, necessárias à evolução de cada um deles. E vamos, nesse momento, dar alguns segundos para que os irmãos e irmãs possam fazer os seus pedidos pessoais, possam fazer suas vibrações por aqueles seus entes queridos. E assim, queridos irmãos, vamos rogar ao Pai e ao Mestre Jesus, aos nossos irmãos espirituais e protetores espirituais, Irmã Lina, Irmã Catarina, o nosso querido irmão Bezerra de Menezes, que nos guarde, nos abençoe e nos fortaleçam em nossa fé e nossa esperança, para que dias melhores venham e que certamente virão, sempre com as bênçãos do nosso querido e divino Mestre Jesus. Que Ele nos guarde e nos abençoe hoje e sempre. Agradecemos a você, Antônio Carlos, por sua contribuição que vem somar aos valores que já conhecemos e favorecer para que o nosso esforço seja maior na busca de seguir as lições de Jesus. Assim, nos abraçamos fraternalmente, esse grupo de companheiros que nos reunimos nesta casa de oração. Somos muito gratos ao Senhor Jesus, Irmã Lina e aos bondosos tarefeiros do plano maior. Encerrando assim a nossa tarefa, com muita luz e paz no coração de todos. Muito obrigada.